Olá, alunos, bom dia. Meu nome é Prof. Geis Araújo. A partir de agora vamos estar juntos, né? Precisamos então fazer essa mudança. A Prof. Marjorie vai ficar com outras disciplinas, então ficaremos aí com esse conteúdo de técnica de vendas e marketing de varejo. Semana que vem, Prof. Diana, teremos a prova, né? Semana de avaliação. Acho que a Prof. Marjorie já deve ter passado para eles, né? Então, hoje nós vamos fazer uma retomada do conteúdo da semana passada e tem um trabalho que ela me passou que era para eles apresentarem. Eles conseguiram finalizar o trabalho da semana passada? O que é que nós podemos fazer, prof? Eu vou fazer essa retomada, o trabalho está no final da aula. Caso eles não tenham terminado, eu dou uns 15 minutinhos para eles fecharem e me apresentar, tá bom? Então, combinado, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então o nosso conteúdo, falar um pouquinho sobre metas e resultados. Esse conteúdo ele foi já passado pela Prof. Marjorie, mas a gente vai retomar até para auxiliá-los, né? E funcionar como uma revisão de prova para vocês. Só um momentinho aqui. Então, nós vamos entender o seguinte: por que que algumas marcas vendem sem esforço, enquanto outras, então, precisam implorar por descontos? O que que será, então, que nós podemos fazer para melhorar as nossas vendas, né? E assim melhorar, consequentemente, o lucro da nossa empresa. Então, como um técnico de esportes, né, nós então precisamos ver o que está acontecendo, né, com o nosso time antes mesmo do jogo acabar. Então, para isso, a gente precisa fazer algum debate, entender melhor as vendas. Então, a gente está fazendo um comparativo da nossa equipe de vendas com a equipe de um futebol, né? Lembrando que nós temos uma diferença básica entre equipe e grupo, né? Grupo, as pessoas fazem ali suas atividades de forma desordenada, cada um faz do jeito que acha melhor. Quando nós temos uma equipe, todos têm um mesmo objetivo. Qual é o objetivo? No caso do futebol, né? Da vitória, de conseguir, então, ser campeão daquele campeonato. Então, é a mesma coisa na nossa empresa. Quando a gente trabalha com objetivos comuns ali, juntando a equipe de marketing, a equipe de logística, de RH, nós conseguimos, então, o objetivo comum, que qual é? Aumento do lucro da empresa, aumento das vendas. Então, por isso que a gente precisa, então, traçar estratégias para conseguir o nosso objetivo. Beleza? Gente, a qualquer momento, então, que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Caso vocês não tenham entendido meu nome é Geis Araújo. E vamos, então, a partir de agora, finalizar esse trimestre e iniciar o próximo trimestre juntos, tá bom? Prosseguindo o nosso conteúdo, então, nós vamos entender ali o que nós, enquanto técnicos de marketing, podemos fazer para conseguir aumentar essas vendas? E qual será o nosso objetivo das nossas vendas, da nossa aula a partir de hoje? Nós teremos então, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Nós teremos como identificar os principais, então, QPIs utilizados no varejo físico e digital, interpretar o que os dados comerciais básicos dizem sobre a saúde da loja, analisar gargalos de vendas comparando cenários reais. Gargalos são problemas que precisam ser corrigidos, tá? E propor soluções estratégicas baseadas em dados, que no caso vai ser o nosso desafio final. Vocês, enquanto especialistas de marketing, precisam então participar. A gente, nas nossas aulas, a gente faz situações, problema de como seria o nosso dia a dia na empresa, para que a gente possa resolver, né? Porque no dia a dia na empresa nós temos que lidar com os nossos pares, né? Com as pessoas que trabalham conosco, precisamos lidar com outros setores para ter um objetivo maior. Tá bom, galerinha? Vamos prestar atenção na prof. Essa matéria vai cair na prova semana que vem. Então, vamos lá, galera. Prosseguindo o nosso conteúdo, nós temos ali, ó, a bússola do negócio. O que são, então, esses QPIs, tá? Então, o QPI é Key Performance Indicator,
Então, são indicadores de desempenho, o batimento cardíaco da empresa. Prof, o que é o indicador de desempenho? Nós temos ali metas que precisam ser seguidas, né? E para essas metas serem alcançadas, a gente precisa ter ali indicadores para verificar se a empresa está conseguindo atingir aquele objetivo ou não. Então, nós temos esses indicadores, por exemplo, prof, qual seria um indicador de desempenho? Temos uma meta de vender 25% a mais do que foi vendido no mês passado. Mês passado, a gente vai verificar quanto que foi a nossa venda. Nosso indicador de desempenho qual é? É atingir esses 25% a mais dessas vendas. Então, é importante, para você saber se você atingiu ou não o seu objetivo, é importante que você consiga, então, traçar o seu indicador de desempenho. E mais importante, gente, acompanhar. Deu certo? Ótimo, nós estamos no caminho, vamos continuar. Deu errado? Vamos ter que traçar, então, ações corretivas de melhoria, tá bom? E por que importa esses indicadores de desempenho? Que aqui não se mede, né? Se a gente não tiver esse indicador, a gente não consegue medir, não consegue melhorar. Sem esses indicadores, então, é um erro absurdo, né? Você vai acabar como se você estivesse andando com os olhos vendados. Você está ali com algo tapando o seu olho e você está andando assim, sem saber onde você está, andando no escuro. Então, por isso que é importante que nós tenhamos esses indicadores de desempenho. Bom dia. Tudo bom? Ah, sim, prof. Porque eu tinha na planilha aqui, você é o prof. Luiz, né? Nós nos falamos muito por WhatsApp, né, prof? Tô conhecendo você. Então, o que eu tinha na planilha é que a disciplina de pesquisa de marketing, que nós teríamos, então, a aula compartilhada. Então, a partir de hoje, a gente tem essa disciplina juntas, é isso? O que eu tenho na planilha aqui, eu posso verificar, é que eu teria essa aula compartilhada, seria a aula de pesquisa de marketing às 10h15. Deixa eu verificar, pode ser que tenha mudado alguma coisa. Tá. Tá bom, prof, tô no aguardo, tá? Pessoal da escola Arthur da Costa e Silva, só um momentinho, que eu vou confirmar aqui com a coordenação, tá bom? Só um momento. Técnica de vendas e marketing de varejo, tá bom? Só um minutinho. Pesquisa de marketing, né? 10h15, tá bom? Só um pouquinho, só um minutinho que eu já retorno. Tem como... Prof. Luiz, consegue me ouvir? Gente, então, prof. Luiz, eu peço desculpas porque é o seguinte, a planilha que eu tinha recebido, nessa aula teríamos apenas uma escola, que seria o Arthur da Costa e Silva. Porém, eu acabei de confirmar com a prof. Marjorie que essa planilha, eu acho que porventura estava desatualizada e tem aula de vocês também. Me desculpa pelo incômodo, prof. Luiz. Tá? Seja bem-vinda, Nicole. Prazer conhecê-la. Combinado. E a próxima aula é com a que você me passou ontem, com a Regiane. Certinho, combinado. Obrigada, prof. Luiz. Obrigada. Então, seja bem-vinda, prof. Nicole. Bom dia, turminha. A partir de hoje, então, o Gregório, então, nós teremos a aula de técnicas de vendas e marketing de varejo, em paralelo com a nossa turma que está lá. Prof. Janaína, desculpa aí pela demora. Só precisávamos conferir essa questão dos horários, tá? Então,
vocês tinham aula com a Prof. Marjorie, hoje nós estamos retomando o conteúdo, porque semana que vem vocês terão prova. Então, estamos falando um pouquinho sobre como que é importante que nós tenhamos o indicador de desempenho. Nesse indicador de desempenho que nós podemos conseguir ali verificar se a gente está dentro da meta, fora da meta, e o que que nós podemos fazer de melhoria. Prof. Janaína, você consegue me ouvir? Tá tudo certo aí? Perfeito, gente. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. E aí, tendo a gente os desafios e quando a gente tem alguma questão com o indicador de desempenho que a gente precisa melhorar, não tem problema algum. Nós precisamos traçar novos através de outras métricas para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Então, temos ali, ó, o motor das vendas, o volume versus o valor. O que é o volume de vendas? Se eu, então, sou diretora da empresa que vocês trabalham e eu falo para vocês assim, pessoal, eu quero uma planilha ali com o volume de vendas do mês de julho. O volume de vendas significa um número total de vendas, ou seja, em julho nós tivemos ali 10.000 vendas. Isso aí significa o volume, a quantidade de vendas. Agora, se eu falo para vocês, galera, eu quero que vocês me informem qual é o ticket médio dessas vendas. Aí, o que é o ticket médio? É o valor médio gasto por cada cliente. Ou seja, o cliente João costuma gastar aí mais ou menos R$ 100 por mês. É o ticket médio. Já a Maria gasta um pouco mais, gasta 250 por mês com a nossa empresa. Então, significa que nós temos, então, o ticket médio, que é diferente do nosso volume. Com relação ali, por que isso importa, essa medição? Porque mostra pra gente, deixa eu só aumentar só um pouquinho aqui, galerinha, porque acabou não abrindo no slide. O slide fica melhor para a gente conseguir visualizar, mas assim já deu uma melhorada. Por que isso importa? Mostra, então, se a loja atrai muita gente, que é o volume, ou quem entra e gasta muito dinheiro. Com base nisso, gente, vocês terem ali o ticket médio, vocês conseguem perceber quem que costuma comprar muita gente, muitos produtos, ou quem costuma entrar, mas acaba gastando pouco. Significa que vocês precisam fazer alguma coisa para vender mais, né? O objetivo de vocês em vendas é esse. Lembrando que quanto maior venda, maior a lucratividade da empresa, que é o objetivo. E aí tem um exemplo real que é do McDonald's. A famosa pergunta, então, aceita batata grande por mais R$ 2? Ou X valores, né? É uma estratégia puramente matemática para aumentar o ticket médio de quem já irá comprar. Vamos supor que vocês vão comprar ali uma promoção que vem um hambúrguer, uma batata pequena e um refri pequeno. E aí, quando eu falo para vocês assim, quer aumentar a batata por mais R$ 2? Aí a pessoa pensa, poxa, por mais R$ 2 para ter uma batata grande, vale a pena. E com isso o McDonald's consegue, então, aumentar o seu ticket médio, aumentar as suas vendas, tá? Pessoal, eu acabei não falando com o pessoal aí do Gregório. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem interromper a prof, perguntar. Vocês são aí protagonistas da aula. Caso vocês tenham aí alguma ideia, algum exemplo, prof, aconteceu comigo assim. Vocês quiserem compartilhar, eu estou aqui para ouvir, para a gente acabar dividindo juntos, tá bom? Então, nós temos ali como que nós devemos aplicar essa informação. O faturamento é o quê? O faturamento total a gente consegue fazer da seguinte forma. Deixa eu só passar para cá aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. O faturamento total eu vou dividir pelo número de clientes e aí eu chego no meu ticket médio. Pego todo o faturamento lá, divido pelo número de clientes. Vamos supor que eu tenho um faturamento ali de R$ 10.000, mas eu só tenho 2 grandes clientes. Pego 10.000 dividido por 2, são 2 clientes, significa que meu ticket médio é de R$ 5.000, tá bom? É assim que a gente consegue calcular o volume total com o ticket médio. Beleza? Então, essa aula a Prof. Marjorie já passou, hoje eu estou só reforçando para ajudá-los na prova da semana que vem, tá bom? Vamos, então, prosseguir o nosso conteúdo, para a gente depois falar um pouquinho do nosso trabalho. Nós temos, então, gente, o imã do negócio, que é a conversão e a fidelização. Nós temos ali a taxa de conversão. Nós temos os visitantes e temos os compradores. E qual é o nosso objetivo? A conversão. Alguém de vocês sabe o que é a conversão?
em vendas? Fala com a prof aí. Pessoal da escola ali do Arthur da Costa e Silva, com a prof Jana, alguém sabe o que é conversão? Fala com a pro. Troca, foi isso? Então, no caso, nas vendas, gente, a conversão é aquele cliente que compra. Por exemplo, eu tenho lá um cliente que entrou no nosso site, no nosso e-commerce. Ele foi lá e olhou e adicionou no carrinho. Aquilo ali não configura a venda. Tá no carrinho, não deu certo. A partir do momento que ele compra aquele carrinho que já estava ali cheio, ele é convertido em vendas. Então, é importante que a gente não tenha só pessoas que visitem o site, por exemplo, da Shopee e colocam nossos produtos no carrinho. É importante que a gente consiga converter essa taxa de visitas em vendas. Esse é o nosso objetivo. Vocês, enquanto técnicos de marketing, né, atuando na área de vendas. Então, taxa de conversão são quantos visitantes realmente compram. Você vai pegar ali os compradores, dividir pelos visitantes e vai multiplicar por 100. Então, é importante que todos aqueles que visitam o nosso site, eles entrem e comprem, se tornem compradores. E aí aumenta a nossa taxa de conversão. Pensa comigo, o que adianta a gente ter 1.000 visitantes no dia no nosso site e apenas 10 que comprem? A nossa taxa de conversão vai ficar muito baixa. Então, é importante que a gente consiga cada vez mais aumentar, né? Tornando o visitante em um comprador. Beleza? Então, gente, para quem falou troca, é só vocês entenderem que nós precisamos transformar esse visitante em comprador e a gente consegue ter uma conversão. A venda, né? A conversão é a venda, tá? Fidelização. O que é fidelização? Quantos clientes voltam, né? O tráfego sem conversão é apenas uma vitrine cara. Custos sobem, o lucro cai. É o que eu acabei de falar para vocês. Ter só a visita no site é só uma vitrine que tá ali, a pessoa tá olhando, tá salvando. É a mesma coisa, gente. A gente vai na loja, né? Na loja física, chega lá e a vendedora fala: Ai, tudo bem, gente? Você precisa de alguma coisa? Não, eu tô só olhando. Por enquanto, eu tô só olhando. A vendedora conseguiu alguma venda comigo ali? Não, eu tô só olhando. Então, a partir do momento que eu olhei, entrei, experimentei, comprei, aí sim a taxa vai aumentar de conversão de vendas e essa vendedora vai ficar feliz que ela vai ter a comissão dela. A empresa, consequentemente, fica feliz porque tem, né, um aumento das suas vendas. Então, de nada adianta o cliente passar na loja e só olhar a vitrine ou entrar no site, só olhar e adicionar no carrinho sem de fato comprar. Pessoal, se às vezes eu estiver falando um pouquinho rápido, vocês podem falar que eu falo um pouquinho mais devagar, beleza, galera? Então vamos lá, retomando o nosso conteúdo. E aí é importante que a gente consiga, então, fidelizar o nosso cliente. Por quê que é importante? Porque esse cliente fiel à nossa empresa significa que a gente consiga ali cada vez mais os clientes comprando todo mês, aumentar o nosso ticket médio. Então, nós temos ali o exemplo real da Netflix. Eles medem a conversão do plano grátis para o plano pago e a fidelização através da taxa de cancelamento. Então, é feito todo um levantamento ali daquele plano grátis. Quantos que ficam... Lembra que na Netflix tem ali, ó, use um mês grátis. Perfeito. Mas qual é o objetivo da Netflix? Que depois daquele um mês, você vire um assinante. Então, eles conseguem fazer essa taxa de fidelização, tá? E ali a gente tem ali no debate, a gente consiga, então, colocar esses itens no carrinho da Shopee e não comprar, porque isso frustra as empresas. É que a gente fala, né? A gente enche o carrinho, eu de vez em quando faço isso. Olho lá na Shopee, vejo alguma coisa interessante, deixo ali no carrinho. Só que eu acabo não fechando a compra. Ou, depois de um mês, eu vou lá olhar, acaba que aquela promoção até já expirou. Então, a empresa não quer isso, não quer que você deixe aquele material salvo ali e não compre o item, o produto, tá bom? Então, gente, semana passada, a Prof. Marjorie, ela passou essa atividade. Deixa eu ver se foi essa daqui. Acho que foi essa daqui. Ah, não, a atividade é mais para trás um pouquinho. Que aí a gente vai fazer juntinhos, né? Vocês vão fazer e a gente vai corrigir. Então, a batalha da conversão. Qual loja é melhor? Nós temos a loja A,
que tem a vitrine lotada, tem 1.000 visitantes e tem 20 compras. A taxa de conversão é de 2%. Nós temos a loja B, que ela tem 100 visitantes, mas ela tem 50 compras. A taxa de conversão é 50%. Galera agora do Gregório, eu quero ouvir vocês. Prof. Nicole, eu quero um aluno aí para me responder qual loja ali tem a melhor taxa de conversão, a melhor taxa de efetividade de vendas. Qual é a loja que fica melhor nessa batalha? É a loja A ou a loja B? Quem quer responder para a prof? Ai, como é o nome? Desculpa, não ouvi. Evelise, adoro. Tudo bem com você? Eu gosto muito de gente proativa, pessoas que querem participar. Eu quero ouvir de você. Fala para a prof aí. Qual loja aí nessa batalha vai ganhar essa batalha aí? A loja A ou a loja B? Por que, Evelise? Fala para a prof. Por que a loja B ganha isso? Perfeito, Evelise. O que adianta ter 1.000 visitantes e 20 compras? Não adianta nada, né? A loja B teve 100, mas teve 50 compras. Parabéns. Continua assim, tá? Obrigada pela sua participação. Oi? Alguém falou comigo? Tá. Então, perfeito. A Evelise respondeu corretamente, né, galerinha? Nós tivemos ali a loja B, que teve um melhor índice, né? A loja B, ela converteu 50%, ou seja, ela é 25%, ela é 25 vezes mais eficiente no tráfego, né? Então é perfeito. A loja A, ela tinha pouca conversão, né? Apesar de muito visitante. Mas, gente, visitante não enche o bolso das empresas. O que enche o bolso é o aumento das vendas, né, galera? Então, ó, nós temos ali ó, algumas metas e resultados. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Algumas metas e resultados. Temos ali, ó. O que é essa meta? A meta é o destino. Aumentar as vendas em 10%. E aí tem um indicador de desempenho que diz se estamos no caminho certo. Então, preste atenção. Eu preciso ter uma meta. Eu só consigo saber onde eu quero chegar se eu tenho um objetivo. E o nosso objetivo é a nossa meta. Ou seja, qual que é a nossa meta? Eu quero aumentar em 10% as minhas vendas. E aí, o que o indicador de desempenho fala? Ó, você está no caminho certo, você já aumentou aí. Esse mês você aumentou 10, esse mês você aumentou 12. Opa, esse mês você não aumentou em nada, pelo contrário, você diminuiu as suas vendas. Então, gente, a meta é o destino, qual é o que a gente deseja chegar, tá? E por que essa meta importa? Porque alinha a equipe, né? Sem uma meta, como é que você vai motivar a equipe? Como é que você vai dizer para a equipe assim, ó, galera, se vocês baterem a meta aí, que é aumentar as vendas, vocês vão ganhar um adicional aí de R$ 300 no seu salário. Né, beleza? Isso aí se chama uma gratificação variável. Então, é importante que a gente tenha uma meta para você conseguir ali ajudar a sua equipe a melhorar. Temos 2 exemplos aqui. Um é o Duolingo, né? O que a Duolingo fez aí de exemplo real? O app usa metas de ofensiva diárias para manter o usuário engajado e evitar que ele cancele. Eu gosto do Duolingo, né? Eu utilizo o Duolingo para o inglês. E realmente, você tem meta ali, você coloca uma meta de 30 dias, aí fala, parabéns, você atingiu a sua meta. Qual a meta que você quer aumentar agora para 60 dias, para você todo dia acessar? Isso faz com que a pessoa consiga ali e continue sempre evoluindo, né? Assim como a nossa empresa. A gente precisa ter essa meta para saber onde a gente quer chegar e melhorar cada vez mais. Tudo certo, galera? Alguma dúvida? Tô aqui para tirar a dúvida de vocês, hein? Qualquer coisa é só falar com a prof. Tô aqui. Estudo de caso, então, real. Temos essa jornada aqui do Boticário, tá? Qual que é o nosso problema aqui? O problema são clientes que compravam só no app ou só na loja, dados isolados. Esse era o nosso maior problema, tá? E aí, qual foi a solução? Criar uma estratégia. Compre online e retire na loja. Gente, essa estratégia é muito boa. Por quê? A partir do momento que o cliente retira da loja, às vezes ele vai lá, ele comprou um hidratante e ele vai retirar.
Quando ele chega lá, ele vê assim: "Nossa, mas esse perfume está na promoção, vou aproveitar para comprar". Então, não é interessante para a empresa ter ali canais isolados. Então, essa estratégia de você unir o e-commerce, né, que é a loja virtual, o site, e também a loja física ajuda muito, tá? E aí o que que aconteceu? O ticket médio aumentou. O cliente iria retirar o perfume e comprava mais no caixa físico, como eu dei o exemplo para vocês. Ele ia lá só para retirar um produto. E aí, por fim, o que que acontecia? Eles acabavam então comprando mais. Então é importante que a gente pense em estratégias para sempre melhorar as nossas vendas. Então, os indicadores de desempenho eles não separam o digital do físico, eles rastreiam a jornada completa do cliente. Então, é importante que a gente sempre faça esse alinhamento entre o digital, né, o e-commerce, e o físico, que é a nossa loja física, tá bom? E aí, nós temos aqui essa questão para a gente analisar. Philip Kotler, ele vai falar muito, né, no nosso, vocês vão ouvir bastante esse nome, ele é um grande escritor na área de marketing. Então, ele diz o seguinte: conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual. Então, é muito importante que a gente consiga também sempre manter os nossos clientes, fidelizar o nosso cliente, porque para você conquistar um novo é difícil, hein, gente? É árduo. Então, é importante que a gente consiga sempre fidelizar o nosso cliente. Dito isso, essa atividade, a Prof. Marjorie, eu acredito que ela passou na semana passada, porém eu vou dar aí mais 10 minutinhos para vocês finalizarem. Não sei se o Colégio Gregório iniciou essa atividade semana passada. Fala com a Prof. Evelise, você que já participou. Vocês iniciaram essa atividade semana passada? Não? Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? Eu quero que vocês façam no caderno, vocês vão se separar em grupos e aí vocês vão fazer essa atividade. Daqui a 10 minutos eu vou voltar para entender como que tá. Semana que vem, depois da prova, vocês vão apresentar esse trabalho para a prof, tá? Então eu vou deixar vocês fazerem agora e semana que vem vocês apresentam. Qual é a nossa atividade, gente? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Vocês vão ter que diagnosticar uma loja que está em crise e propor soluções. Pense bem. Nós temos ali 1.000 visitantes por mês nessa loja. Temos compras realizadas, são 100 compras realizadas, uma taxa de conversão é de 10%. A avaliação não está muito boa, galera. A avaliação está de 3 estrelas, são 5, né? E a taxa de retorno está quase zero. Qual que é a missão de vocês? Tem 3 propostas aí que vocês precisam fazer. A primeira, qual é o principal problema matemático dessa loja? 2, quais os indicadores de desempenho, 2 indicadores de desempenho vocês escolheriam para poder monitorar a partir de hoje? E 3, vocês vão ter que propor uma ação prática para aumentar o ticket médio. Galerinha, trabalho importante. Vocês vão fazer agora. A Arthur da Costa Silva, que iniciou semana passada, pode finalizar. E semana que vem vocês terão que apresentar. Vão fazer em grupos aí de 4, no máximo 5 pessoas. Vão escrever num caderno, que depois a gente vai tirar a foto. Só um momentinho que eu já volto daqui a 10 minutinhos. Então tá, gente, vocês finalizam na próxima aula. Estudem para a prova. Tchau, tchau. Boa aula para vocês. Ah, é a mesma turma, prof? A Jana. Ah, beleza. Tá. Então tá. Tchau, tchau.